que eu falo sempre que na manutenção de celular é uma das coisas que pode causar mais problemas, é justamente o momento do orçamento. Porque um orçamento mal feito pode gerar diversos problemas, né? Você pode perder dinheiro, você pode perder o cliente e até ter muitos outros problemas até piores, tudo por questão de um orçamento mal feito. E tem orçamentos que, na verdade, nem valem a pena ser feito. É melhor você não fazer. Por exemplo, chegou para mim esse aparelho aqui, ó, para fazer um orçamento. Isso aqui, ele é um Samsung J5 Pro, tá? É um aparelho já um pouquinho mais antigo, mas ainda é um bom aparelho, tá? É um bom aparelho, ainda funciona muito bem nos dias de hoje, tá? Aí o que acontece? O cliente que trouxe esse celular aqui para mim, dá uma olhada, olha o estado. Ele trouxe assim, tá? Não fui eu que abri ele aqui não, tá? Já vê assim, ó. Que tiraram a tela, esfacelaram ela. Segundo ele, o problema só é que a tela estava com um rachado aqui, então tinha uma parte que funcionava, outra parte que não. Mas quando o cara foi tirar, ele acabou de ferrar com tudo aqui a tela, né? Bom, e o cliente trouxe o que ele quer? Simplesmente substituir a tela deste aparelho. Agora, como dar um orçamento desse aqui? Aí que vem o grande problema, né? A grande questão. Como é que você vai dar um orçamento desse? Você sabe se esse aparelho aqui está funcionando? Você não sabe, o cliente diz que está. O que o cliente garante? Ele garante que só havia a tela quebrada, que o aparelho funcionava, que metade da tela para cima, o touch, tudo funcionava, som estava tudo direitinho. Simplesmente ele mandou trocar. O camarada tirou a tela para trocar, deixou desse jeito e ficou enrolando ele lá e acabou não fazendo o serviço. Ele foi lá, se irritou, pegou o aparelho e trouxe aqui para me consertar. Aí deixa eu te falar uma coisa, o que acontece? Quando você pegar um orçamento desse aqui, a melhor coisa que tem é nem fazer, é dispensar, porque você já não sabe qual é a situação desse aparelho e ele já passou na mão de outro técnico, então o que pode ter ocorrido lá? Como é que você vai dar qualquer tipo de orçamento aqui? Mas aí vem uma outra questão. Mas esse cliente aqui é um cliente meu antigo. E você pode perguntar assim, poxa, mas se ele é seu cliente antigo, como é que ele foi para outro técnico? Simplesmente ele estava em outra cidade. E lá ele procurou um outro técnico. E como ele estava voltando para a cidade aqui, né, ele tinha dia para mudança e o cara ficou enrolando. Quando ele viu que não saía o serviço, então ele pegou, tirou o aparelho e trouxe para mim. Como é um cliente antigo e que confia muito no meu trabalho, sabe que eu vou agir com honestidade com ele. E eu conheço o cliente também, é um cliente que nunca me deu problema, já fiz vários serviços para ele, tudo sem nenhum histórico de problemas. Então, eu sei que posso fazer, mas com toda a honestidade. O que eu falei para ele? Olha, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que abrir esse aparelho e tirar os parafusos, porque o aparelho sequer está ligando, tá? Ele disse que ligava, mas como passou na mão de um outro técnico, eu não sei. E vou ter que carregar essa bateria, porque provavelmente ficou muito tempo parado, então essa bateria descarregou. Então é óbvio que você vai ficar aqui apertando o botão e ele não vai ligar, certo? Então eu vou ter que tirar todos esses parafusos, botar essa bateria para carregar, né? Porque a bateria esse telefone só abre pela frente. Depois que essa bateria carregar, acionar o botão power, ver se ele vai vibrar, se ele vai fazer algum tipo de som, se ele vai mostrar, né? Se eu botar aqui na fonte também ele, através da fonte,
dá para mim ver lá através do movimento dos ponteiros, coisa que eu já ensinei aqui no canal, se ele está ligando ou se ele não está ligando. Pelo consumo a gente consegue acompanhar. Isso garante alguma coisa? Não, não garante. Eu precisaria ter uma tela para colocar aqui. Essa ele disse que funcionava metade, agora eu te garanto que não funciona mais nada porque destruíram a tela. Então eu precisaria ter uma outra tela aqui para poder testar e dar certeza a ele. Mas eu não tenho essa tela aqui. Então como que eu vou dar esse orçamento a ele? Eu disse o seguinte, eu vou fazer esses testes. Se ele aparentar estar ligando, né, tudo certinho, se ele mostrar na fonte que ele está ligando, o que eu vou fazer? Vou fazer o teste de bateria, ver a condição dessa bateria. E então eu vou pegar e vou dar um orçamento para ele da troca de tela. Ou seja, com o preço da tela mais a mão de obra do meu trabalho. Mas com uma ressalva. Que ressalva? A ressalva de que se o aparelho tiver algum problema, ele vai pagar a tela, mesmo não tendo o conserto, dependendo do problema. Se for um problema que eu possa consertar, vê se vocês me compreendem. Eu vou dar a ele o preço da troca de tela. Troca de tela, mais minha mão de obra para isso. Se o aparelho tiver mais algum problema, eu com uma tela aqui em mãos, vou ter que comprar a tela, eu vou então tentar ver o outro problema que o aparelho tem. Pode estar com problema no conector, no carregar, pode estar com problema no botão de power, ou outro tipo de problema com carregamento de bateria. Aí eu vou ter que aumentar essa mão de obra para ele, né? E mais a peça que eu vier a trocar. E se for, digamos que, não sei, o técnico lá tenha feito alguma bobagem, tenha inutilizado o aparelho, aí não haverá conserto. Ele vai ter que pagar a tela. Mesmo que eu pegue a tela, toma aqui sua tela, leva sua tela novinha, com um aparelho que não tem mais conserto. Ele vai ter que pagar. Falei com ele isso. Ele concorda? Ele concorda. Então, assim eu poderei fazer o orçamento desse aparelho, tá? E é o que eu vou fazer agora. Vou desmontar ele, vou fazer os testes, ligar ele na fonte, mesmo sem a tela, ver o consumo para ver se ele aparenta estar ligando tudo direitinho, fazer o teste de bateria, tudo certinho, tá? E aí eu vou então poder dar esse orçamento a ele. E vamos ver o que acontece, tá? Assim que eu fizer tudo isso, comprar a tela, montar, eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado desse serviço, se ele foi realmente completo, se o aparelho só tinha mesmo problema da tela, e eu posto aqui no canal. Mas lembrando que esse orçamento só pode ser feito assim, porque é um cliente de confiança e que entende que tudo que eu estou falando é da forma mais correta de fazer e que eu não posso ficar com prejuízo da tela sem ter certeza de nada do aparelho, um aparelho que já veio de outra oficina, tá bom? Então, olha, prestar atenção nesses detalhes, porque senão você acaba tomando um prejuízo grande. No melhor dos casos, esse tipo de orçamento não é nem bom fazer, tá? Assumir isso. Mas, como eu falei, é um cliente de confiança e concordou com meus termos, então nós vamos prosseguir. Eu trago em um próximo vídeo o resultado de tudo isso aqui, porque eu vou comprar a tela, fazer a carga da bateria, fazer tudo, e eu mostro para vocês aqui no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para dar um toque desse tipo de problema que chega nas oficinas e como que você tem que lidar com isso. Espero estar ajudando. Até o próximo vídeo aqui no canal e no Ancel.